Pega a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e abra em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu quero ler com vocês a palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 1. Bendito é o nome de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Somente o versículo 16 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Vamos ler este belíssimo versículo da palavra para a nossa meditação. E aí eu quero chamar a sua atenção para a nossa meditação nesta palavra. Quem ama a palavra de Deus, diga: eu amo a palavra. Então esse é um momento muito especial, é momento em que Deus vai falar através da palavra, e nós devemos valorizar, reverenciar a santíssima palavra de Deus. É um texto que todos vocês conhecem, né? Este texto sagrado. Enquanto vocês encontram, eu quero cumprimentar os ouvintes da rádio que estão nos ouvindo em qualquer lugar. Que Deus abençoe vocês, tem bênção de Deus para vocês. E quero cumprimentar também os irmãos da rede social, os irmãos internautas que estão nos ouvindo, nos vendo, nos acompanhando através do canal da internet em qualquer lugar do mundo. Tem gente nos acompanhando em países muito distantes. E eu quero pedir a Deus que abençoe todos vocês que estão nos acompanhando em qualquer lugar do mundo. Deus abençoe os nossos irmãos internautas. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16. Para quem está sem a Bíblia, o texto está aqui na tela. Vamos ler aqui? Vamos ler? Olha aqui, presta atenção. 1, 2, 3, já. Leia comigo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Olha só. Agora só vocês mais alto. 1, 2, 3, já. Curve a cabeça, feche os olhos e diga assim: Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala neste momento ao meu coração. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, eu quero nesta ministração falar com vocês sobre algumas realidades do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, em que consiste o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, neste texto sagrado, ele está dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Todos vocês sabem que o apóstolo Paulo, antes dele se converter a Jesus Cristo, Paulo, na qualidade de um homem culto, um homem formado aos pés de Gamaliel, ele era da elite da sociedade da época, e ele era perseguidor
da igreja de Jesus Cristo. Ele, antes da sua conversão, sendo ele o Saulo de Tarso, ele perseguia aqueles que pregavam, divulgavam, proclamavam o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele recebia carta das autoridades para prender homens e mulheres que pregassem, que falassem do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, no caminho de Damasco, ele se converte porque Jesus Cristo aparece para ele e ele se converte, e de perseguidor daqueles que pregam o evangelho, agora ele passa a ser perseguido por pregar, propagar e divulgar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, agora apóstolo do Senhor, ele sentia-se ousado e cheio de autoridade para falar aos romanos sobre tudo o que Jesus fez por ele e pelas pessoas através do seu sacrifício. Paulo agora, ele não se importa com o desprezo das pessoas, nem com o que falavam acerca de Jesus. Sabia que seu passado não mais o condenava. Assim, ele serve de inspiração para que sejam gerados novos defensores e propagadores ativos do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E agora, sem medo das autoridades romanas, sem medo das autoridades judaicas, sem medo dos homens da lei que eram contra o evangelho de Jesus Cristo, tendo ele participado antes desses homens que eram contra os ensinamentos da palavra, ele agora prega ousado, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, dizendo em praça pública: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não se envergonha do evangelho, assim como nós também não devemos nos envergonhar do evangelho de Jesus Cristo. Não se envergonhe do evangelho, porque o evangelho não é da terra, mas é do céu. Sua raiz é o amor de Deus pelos homens. Seu alcance é universal. Sua aceitação é simples, é mediante a fé. E seu alcance é a salvação. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. O evangelho de Jesus Cristo trata-se das boas novas de salvação no mundo imerso na mais completa perdição. O homem morto em seus pecados é escravo da carne, do mundo, e pior ainda, é escravo de Satanás. É filho da ira e caminha para a perdição. Está no reino das trevas e sob a potestade maligna. Sem qualquer mérito existente nesse homem, Deus o amou. O próprio Deus caminhou em direção a esse homem para reconciliá-lo consigo mesmo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O apóstolo está dizendo que ele não se envergonha desse evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê.
Meus irmãos, Paulo poderia se envergonhar do evangelho por alguns motivos, e eu trago aqui 3 motivos. Primeiro, porque na época o evangelho era identificado como a história de um carpinteiro que sofreu uma morte cruel, morte de cruz. Segundo, porque o passado de Paulo era de perseguidor, o que lhe dava menor respaldo perante os outros. E em terceiro, porque o evangelho era desprezado pela alta sociedade política romana e por grande parte da sociedade comum e religiosa. Porém, mesmo diante dessas circunstâncias, Paulo não se omite, Paulo não se esconde e nem se emudece. Pelo contrário, sente-se honrado por anunciar as boas novas do evangelho. E ele grita em praça pública: não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu disse que eu quero falar com vocês sobre algumas realidades do evangelho, ou seja, em que consiste o evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que o evangelho de Jesus Cristo consiste no poder de Deus. Diga comigo, consiste aonde? No poder de Deus. Baseado exatamente neste versículo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quando a palavra diz que o evangelho é o poder de Deus, que o evangelho de Cristo consiste no poder de Deus, quero dizer que o evangelho é a dinamite de Deus. Esse poder explode pedras, quebra barreiras e atravessa muralhas. Ele desconhece qualquer impossibilidade. Desconhece qualquer impossibilidade. Aleluia. Poder. O evangelho entra em todas as culturas e quebra muros de separação entre os povos. Entrou no palácio de Nero e conquistou o coração dos soldados da guarda pretoriana. Entrou nas muralhas de concreto do comunismo e alcançou o mundo. Penetrou nas prisões e libertou encarcerados. É o evangelho de Jesus. É o evangelho de Cristo, que consiste no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto significa que não há salvação fora do evangelho. Eu disse que não há salvação fora do evangelho. Não há esperança para o pecador perdido fora do evangelho. O evangelho é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão divino. Não há perdão fora do evangelho, não há. Aleluia. Aleluia. Poder de Deus. O evangelho é Deus amando o pecador. O evangelho é o justo perdoando o injusto. É a porta do céu escancarada para todos os perdidos. É o poder de Deus para livrar o homem da ira vindoura e reintegrá-lo àquela glória da qual ele foi destituído por causa do pecado. O evangelho de Jesus Cristo consiste no poder de Deus.
Não estamos lidando com uma mensagem fraca, não estamos lidando com uma mensagem mesquinha, não estamos lidando com uma mensagem diminuta, nós estamos lidando com uma mensagem poderosa, a mensagem do Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aleluia. O resultado da pregação do Evangelho não depende do pregador, mas depende da prontidão do ouvinte que ouve, crê e aceita. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse, João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu disse para vocês que o resultado não depende do pregador, mas da prontidão do ouvinte de ouvir, crer e aceitar. Aleluia. Creia no poder, creia na palavra, abre o coração, aceite a palavra. Em que consiste o Evangelho? Em primeiro lugar, eu disse que o Evangelho de Jesus consiste no poder de Deus. Em segundo lugar, o Evangelho de Jesus consiste em vida. Diga comigo, vida. Não diga mais alto, vida. João capítulo 10, versículo 10. Ouça o que está escrito, e você conhece muito bem o texto. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha o quê? Eu vim para que tenha o quê? Vida, e a tenha em abundância. Então, se o Evangelho de Jesus consiste no poder de Deus, em segundo lugar, o Evangelho de Jesus consiste em vida. Jesus declarou que veio para dar vida e vida em abundância. A palavra abundar significa crescer, aumentar, progredir e prosperar. Jesus se coloca sendo a fonte da vida que se opõe à morte. Ele tem a vida em si mesmo, e por isso somente Ele pode e é doador da vida. Quando Jesus disse que é a vida, Ele indica que somente nele o homem morto em seus delitos e pecados poderá reencontrar a verdadeira vida. Isso significa que somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Aleluia, pode glorificar o nome de Jesus. Em João, no capítulo 11 e no versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando de vida, ele é vida. O evangelho dele consiste em vida. Essa esperança não apenas vai tocar a eternidade, mas você pode desfrutar o melhor dela hoje, agora. Agora você pode desfrutar o melhor dela. Agora você já pode desfrutar do melhor dela. Meus irmãos, só seremos realmente felizes com propósito na vida quando desfrutamos da vida em Cristo Jesus.
A palavra de Deus afirma em 1 João capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem vida. O real sentido da vida é encontrado quando passamos a seguir a Jesus como discípulo. Quando passamos tempo com Ele, em comunhão com Ele, ouvindo e sendo obediente à sua palavra. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra diz: portanto agora nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo a vontade de Deus. Aleluia, glorifique o nome de Jesus. Em que consiste o Evangelho de Jesus? Primeiro, o Evangelho de Jesus consiste em poder. Segundo, o Evangelho de Jesus consiste em vida. E em terceiro lugar, o Evangelho de Jesus consiste na verdade. Diga comigo verdade. Não, diga mais forte. Verdade. Em Romanos capítulo 3, versículo 4. Você já leu? Romanos 3, 4? Romanos 3, 4. Olha aqui. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Hoje nós temos uma série de pessoas aí que querem ser as donas da verdade. Tem uma série de pessoas aí que querem ser as donas da verdade. Mas a palavra de Deus está dizendo ali, ó: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O Evangelho de Jesus Cristo consiste na verdade. Jesus é a verdade absoluta que não pode ser comparado a vãs filosofias. A palavra está dizendo: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Em João, no capítulo 14, versículo 6, você conhece muito bem, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Meus irmãos, olha aqui. O conceito da verdade vem desafiando a humanidade por milhares de anos. Filósofos da antiga Grécia debatiam a natureza da verdade. Eles discutiam se ela era real e absoluta ou ilusória. Hoje, a mesma pergunta surge em várias situações. É de vital importância que achemos a resposta para essa pergunta, e a resposta está em toda a Bíblia Sagrada. Os humanos podem andar em dúvidas, em incertezas, porém, Jesus Cristo é inequívoco. Ele fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Ele fala que a verdade é a palavra de Deus revelada. Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre uma vaga abstração resultante de um pensamento humano, meditação, lógica ou de um debate.
Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolheriam acreditar. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e eterno. A palavra de Deus é verdadeira, independentemente se você aceitar ou não. A palavra de Deus é verdadeira, independentemente se você crê ou não. A palavra de Deus é verdadeira, independentemente se você acreditar ou não. Quer você acredite ou não, quer você creia ou não, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Deus revelou a verdade como certa e absoluta. Deus não nos deu meramente ideias subjetivas para serem moldadas de modo a se ajustarem às nossas situações. Não. Ele não aprova distorções nem modificações da sua palavra para que elas se ajustem aos nossos caprichos. Não é a palavra que tem que se ajustar aos nossos caprichos. Somos nós que temos de nos ajustarmos à palavra de Deus, porque a palavra é a verdade. Então quando Jesus fala da verdade, Jesus está dizendo que podemos e devemos conhecer a verdade e que ela liberta. A verdade liberta. A verdade liberta o pecador. A verdade liberta o viciado. A verdade liberta o descontrolado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em que consiste o Evangelho de Jesus? Primeiro, consiste no poder de Deus. Depois, consiste em vida. Depois, consiste na verdade. E em quarto lugar, o Evangelho de Jesus consiste no perdão. Diga comigo, perdão. Não diga mais forte. Perdão. O que nós lemos em 1 João capítulo 1, versículo 7? 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja que o Evangelho de Jesus Cristo consiste no perdão de Deus. Não só, o Senhor não só nos perdoa, mas também regenera e justifica. Como Ele também tira a culpa, o peso que está sobre nós. Que é o peso da culpa, o peso do pecado, Ele tira este peso. A linguagem da culpa doentia é muito dura, é exigente, é abusiva, é acusadora, é reprovadora, é incriminadora ou incriminatória e é condenadora.
É uma linguagem de punição severa que traz separação, que traz a sensação de que Deus está fechado para sempre. Parece que não há solução para a gente se livrar dessa culpa, dessa carga condenatória, incriminatória, acusadora, abusiva, exigente. Essa culpa pesa sobre os nossos ombros, porque é a culpa do pecado. Mas Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário na cruz, Ele nos perdoa, e quando Ele nos perdoa, Ele traz a regeneração e, consequentemente, a justificação. E aí Ele tira de nós essa culpa, Ele tira esse peso, Ele tira esse fardo dos nossos ombros. Ele elimina a culpa do pecado. E aí, o perdoado não precisa mais carregar esse sentimento de culpa, tendo em vista que ele abraçou o perdão oferecido por Deus, e por isso foi perdoado, regenerado e justificado, e agora desfruta do perdão divino. Seu coração está livre. Seus ombros livres da culpa, do pecado. O que é que nós precisamos fazer? O que é que a humanidade precisa fazer? Simplesmente aceitar, abrir o coração e aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, que consiste em poder, que consiste em vida, que consiste no perdão, que consiste na verdade. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Agora, o Evangelho de Jesus, em quinto lugar, consiste no amor. Diga comigo, no amor. Diga mais forte. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha ali, Romanos capítulo 5, versículo 8. Bem, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É lindo ou não é? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É o amor de Deus. O Evangelho consiste no amor de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, quando a Bíblia diz que Deus nos ama, está realmente dizendo que a essência do caráter de Deus é o amor. O ensino de Jesus para os seus discípulos, em João capítulo 13, versículo 34 ao versículo 35, foi esse: e um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. A lei diz que nós devemos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos. Esse é o mandamento da lei, que nós devemos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos.
Mas aí o Senhor Jesus Cristo, falando de amor, ele traz um novo mandamento. Um mandamento que excede ao da lei. E ele diz: um novo mandamento eu vos dou. Enquanto a lei diz: ama o seu próximo como você ama a você mesmo, Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. E como foi o amor de Jesus? O amor de Jesus por nós foi um amor sacrificial. Diga comigo: amor sacrificial. Ele se sacrificou por nós. E ele sacrificou o quê? A sua própria vida por nós. Então veja, a igreja de Jesus, partindo deste princípio, deve ser a igreja do amor. E não adianta só falar no amor, tem que praticar o amor. Não adianta ter só escrito na placa da igreja: Igreja Pentecostal, Deus e Amor. Se não viver esse amor, se não praticar esse amor, não resolve nada. Então a igreja de Jesus deve ser a igreja do amor, onde o amor é intenso, onde o amor é vivido, onde o amor é praticado, onde o amor flui, onde ele é a identidade, onde ele é a marca, onde ele é a tônica. Sabe por que alguém convidou você para estar aqui hoje, neste culto? Porque esta pessoa foi alcançada pelo amor de Deus e ela quer que você também seja alcançado pelo amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Em quinto lugar, ou em sexto lugar, o Evangelho de Jesus consiste em uma paz interior. Diga comigo: paz. Nós estamos vivendo num mundo conturbado, um mundo em conflito, um mundo em desarmonia. Mas mesmo neste mundo de conflito, de guerra, de rumores de guerra e de desarmonia, você pode viver uma paz dentro de você. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. A paz de Deus. Ela é chamada a paz de Deus. Não é a paz dos governantes, não é a paz dos acordos, não é a paz dos tratados. Não é a paz das negociações, não é a paz das armas, não. Essa é a paz que só se alcança em Jesus. É a paz que só se alcança em Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo que esta paz guarda o que há de mais precioso, porque ela guarda coração e mente. Coração e mente. Olha lá. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Ela guarda
coração e mente. E você sabe que paz significa tranquilidade e equilíbrio. Isso é também o que o Evangelho de Jesus Cristo representa: tranquilidade e equilíbrio. Tranquilidade e equilíbrio. Receba a paz de Deus. Receba a paz de Deus na sua vida hoje. Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E eu encerro aqui, dizendo a vocês que a salvação é universal. Advém a todos. Destina-se a todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, conforme diz o texto. Nessa passagem, o termo grego é usado para denotar o mundo gentílico, no seu todo, em contraste com o mundo judeu. A salvação é oferecida sem levar em conta raça, nacionalidade, idade, sexo, condição social, grau de educação ou cultura. A salvação, ela é oferecida a todos sem distinção alguma. E a fé, ela é essencial, pois o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé é o braço estendido de um necessitado para receber o presente de um rei. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. E eu quero que você glorifique o nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os olhos e ore dizendo assim: Deus, eu ouvi a palavra do Senhor, está guardada em meu coração. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Amém. Pode dar aplausos para Jesus.